Olá, gente! Hoje nós vamos aprofundar, nós vamos detalhar aqui o campo da história chamado moderna e pós-moderna. A gente vai retomar essa distinção e vai exemplificar um pouco algumas escolas históricas que se inserem nesses grupos, nesses campos, nessas tradições ou paradigmas de ciência. Começando pela história moderna, então, o paradigma moderno, iluminista de ciência, é uma história analítica, explicativa, que vai buscar, então, analisar os fatos, interpretar esses fatos e explicar os fatos recortados. Ela é assumidamente científica e racional, vai buscar, então, um método objetivo científico de abordagem da história, dos materiais, das fontes, então, criticados. É uma perspectiva estrutural, porque vai colocar os fatos dentro de uma estrutura explicativa, vai apresentar uma racionalidade, uma causalidade fechada dentro de determinada estrutura explicativa. Aqui, então, não importa tanto a forma, porque ela é secundária. O que importa é o conteúdo. Mas é necessário a gente observar, quando a gente aproxima a lupa, nossa lupa de observação desse conceito de uma história ou paradigma moderno, a gente vai perceber várias diferenças. Um termo muito genérico é historicismo, que é um termo que se refere, quase que se sobrepõe a esse paradigma moderno iluminista de história. O historicismo geralmente é associado à própria fundação da ciência histórica, então no século XIX, e aí vai englobar diferentes grupos, diferentes tradições, como positivistas, a escola metódica, marxistas, que têm muitas diferenças entre si. Contudo, partilham de uma noção de tempo linear, gradativo, partilham da perspectiva da possibilidade de interpretar esse tempo, de explicar esse tempo. E também partilham da busca, então, de uma narrativa o mais fiel possível ao que aconteceu, tecendo uma história que vai encadear os diferentes acontecimentos numa linha explicativa, daí uma perspectiva linear. Do marxismo, a gente precisa observar aqui a dimensão do materialismo histórico, que é a perspectiva de que as relações materiais vão determinar a constituição dos sujeitos e sociedades. Então, a materialidade da vida. Os sujeitos precisam comer, precisam se vestir, precisam se abrigar, e a partir dessas necessidades materiais que vai se instituir as relações sociais, as relações de trabalho e produção, que vão constituir, então, a especificidade do humano. Então, quando a gente está falando de materialismo, a gente está falando da centralidade da materialidade na produção, reprodução da vida social. Então, essa perspectiva, ela está atrelada à lógica, então, de uma história explicada pelos modos de produção sucessivos. Então, a perspectiva de uma sociedade de um comunismo primitivo, que seria da pré-história, sucedida pelo modo de produção escravista, as relações então de escravidão, que é sucedida pelo feudalismo, pelo capitalismo, que chegaria no comunismo. Percebemos uma linearidade aí também, e a explicação então dos aspectos sociais a partir das relações de produção ou modos, né, de produção, que engloba também as forças produtivas e a propriedade desses meios de produção. Outra perspectiva que a gente pode incluir aí no paradigma iluminista moderno é uma perspectiva de um tempo cíclico. Então, a ênfase no aspecto biológico da vida, essa observação do ciclo biológico, do nascimento, reprodução, amadurecimento e declínio e morte, como isso se aplicaria a diferentes civilizações humanas. Então, essa perspectiva de grandes ciclos civilizacionais com seu começo, auge e declínio. É a perspectiva, então, do Arnold Toynbee e Oswald Spengler. Paralelamente, a gente tem uma outra vertente que vai buscar romper com essa visão linear e simples de desenvolvimento temporal histórico, que é a escola dos análises, que vai
desenvolver, principalmente com o Fernando Brodel, na segunda geração, são diferentes gerações dos análises, que é uma revista francesa de história. O Fernando Brodel vai desenvolver a perspectiva de um tempo histórico dividido em três. Então, um tempo lento, quase imóvel, da relação dos sujeitos com o meio, uma história geográfica. É a longa duração, onde as mudanças são quase imperceptíveis. Um tempo médio das conjunturas econômicas, onde as mudanças também são operadas de forma muito lenta. E o tempo curto da história acontecimental, dos fatos políticos, essa história tradicional, que se sucede rapidamente. Então, para entender um objeto histórico, a gente precisa entender como ele se insere nessas diferentes temporalidades que atravessam esse objeto. Ainda assim, a gente percebe aqui nos análises também essa abordagem científica, racional, estrutural, que vai buscar colocar o objeto, entender o objeto dentro de uma estrutura explicativa racional. Uma metáfora que vem dessa análise do Brodel é entender como o mar, os tempos históricos. Então, os fatos históricos, os acontecimentos pontuais, eles seriam como as ondas que se sucedem rapidamente. Contudo, por trás, nos subterrâneos desse mar, estariam os movimentos das marés, seriam essas outras temporalidades aonde o movimento é muito menor, quase inexistente. Então aí a gente consegue perceber os elementos de continuidade e ruptura. No tempo curto a gente percebe as rupturas e no tempo médio e longo os elementos de continuidade histórica, de difícil e lenta mudança. Então, quando o objeto é inserido nessa temporalidade, a gente percebe nessa estrutura, a gente analisa então as relações sincrônicas dos fatos com outros fatos contemporâneos e diacrônica desses fatos com elementos da estrutura, da conjuntura, para uma explicação total e estrutural. Então daí a perspectiva de uma história total. Isso é muito presente, isso continua numa história das mentalidades, que vai buscar então essas continuidades, essa formação das mentalidades. Além da questão das mentalidades, a gente tem nos análises a interdisciplinaridade e a perspectiva de uma história-problema relacionada ao presente do historiador que formula questões para o passado a fim de compreender o seu próprio tempo. Esses são elementos de continuidade nos análises que vai passar por mudanças, como a gente vai ver na sequência, a terceira geração. Entrando no pós-moderno, a perspectiva aqui é central de uma ruptura com essa noção de um tempo linear. Já mencionei uma vez a teoria da relatividade que vai relativizar o próprio tempo físico. Nessa teoria, o impacto da pós-modernidade, do giro linguístico, do pós-estruturalismo, é uma percepção do tempo fragmentado, da construção dos objetos na história. Os objetos, quando inseridos em sua temporalidade, eles não apresentam uma linearidade. São diferentes temporalidades possíveis, temporalidades que aparecem e somem, são descontínuas. Então, é necessário traçar séries de temporalidades. Por exemplo, as práticas punitivas, pensando aqui no Michel Foucault. Embora o termo práticas punitivas a gente possa pensar numa evolução, no sentido linear de práticas punitivas, Foucault vai apontar como surgem e somem diferentes práticas punitivas, ainda que o nome seja o mesmo, diferentes formas de repressão. Não necessariamente elas têm um vínculo, uma continuidade. São diferentes práticas, e para entender essas práticas, elas próprias apresentam suas continuidades e descontinuidades. Então esse tempo ele é descontínuo, ele é repleto de rupturas, de acasos, são temporalidades distintas conforme cada prática observada. A trama, de certo modo, ela é aleatória. Não há necessariamente uma explicação para essa passagem temporal. Então não se trata de um grande conjunto de tempo, mas de pequenas séries temporais conforme cada prática humana que a gente está observando. Então veja a diferença, não se trata de um movimento previsível, como os modos de produção. Aqui são diferentes possibilidades, são diferentes conjugações de práticas
de objetos que podem resultar em diferentes sequências, não uma coisa previsível. São diferentes relações de poder que se cruzam para produzir determinados efeitos. Então, os próprios sujeitos que interpretam o passado são perpassados por discursos. Aqui a realidade não é objetiva, passível de análise, interpretação e explicação. A realidade ela em si um discurso. Então, o historiador produz um discurso, ele reproduz discursos aos quais ele introjetou em sua trajetória, muitas vezes de forma inconsciente. Então, a própria análise do passado é uma análise dada a partir de relações de poder, de discursos perante os quais o historiador muitas vezes é inconsciente. Então, as relações aqui de saber são relações de poder, são regimes de verdade, aquilo que os sujeitos consideram como verdadeiros e assim passam. Isso está implícito ou explícito em suas narrativas históricas. Veja que, então, a relação entre história e verdade ela é ressignificada. A história pensada como um discurso, assim como toda a realidade, pautado por relações de poder. Então, uma possibilidade de análise histórica é justamente analisar o discurso, a formação dessas relações, dessas narrativas. Então, vejam como é deslocado aqui o objeto de análise de um fato em si para os olhares sobre esse fato. Então, como que se constitui determinada fonte a partir de relações de poder? Toda fonte é ser um produto atravessado por essas relações sociais, discursivas, e não, portanto, ser essa fonte um reflexo de uma verdade, de um acontecimento. Então, essa perspectiva Foucaultiana vai influenciar, por exemplo, historiadores como Michel de Certeau a definir a história como um discurso produzido a partir de determinadas relações institucionais e pessoais dos historiadores. Então, como eu falava há pouco, nós, historiadores, como vetores de reprodução de diferentes discursos e verdades. Nossos discursos e verdades emergem de um lugar institucional, pensando aqui no Bourdieu, de um campo acadêmico, mas também a partir das nossas relações sociais, das nossas relações políticas e ideológicas. Então é fundamental que os sujeitos explicitem sua origem, seu local de fala, sua motivação para abordar determinado objeto. Você perde aqui a ideia do sujeito, do observador neutro e universal, desse conhecimento objetivo. Aqui a gente percebe a centralidade no próprio historiador como um sujeito de produção da história, que vai produzir essa história, vai ser o sujeito de quem fala e para quem ele quer falar. É importante observar essas dimensões e que a gente torne nos nossos textos históricos explícitos. À medida que cai essa noção de um conhecimento histórico objetivo, neutro, totalizante, estrutural, a análise vai se aproximar muito da antropologia, da análise de relações concretas, um estudo empírico, então vai diminuindo a pretensão de uma explicação total para narrativas pontuais, narrativas específicas sobre práticas concretas. Né? Então vai haver uma revalorização dos sujeitos, vai perder as estruturas. Então aí vai perder um espaço a história econômica, a história das séries econômicas, das grandes estruturas políticas do Estado como uma instituição, vai passar a interessar uma história política como relações de poder, micropoderes que se cruzam, análise do cotidiano, análise de práticas, de símbolos, de discursos, tudo isso então vai sendo ressignificado. Outros sujeitos vão entrar em cena, mulheres, crianças, história da loucura, história da prisão. Então, a partir do momento que passa a interessar a vida concreta, imediata, outros campos de saber, outros objetos vão se tornar relevantes. Outros temas, né, a sexualidade, a história do medo, a história da vida privada, são diferentes abordagens dessas dimensões culturais. Então, a cultura vai ganhar uma centralidade aqui como um elemento explicativo, um elemento fundamental, porque justamente é onde se manifesta a constituição dos discursos dos sujeitos em relação ao mundo, se constrói os sentidos para o mundo, já que não há uma realidade objetiva e sim
discursos. Então veja que os sujeitos aqui ganham primazia em relação a categorias gerais, como classe, por exemplo. Interessa ver como os sujeitos expressam até sua pertença de classe, mas na sua vida cotidiana. Não são mais vistos como produtos dessas relações estruturais e objetivas. Então, em resumo, se trata aqui, nessa lógica, de um pós-estruturalismo, ir além dessas estruturas explicativas que conteriam os objetos, os fatos. Se trata da centralidade das narrativas e dos discursos na constituição do real. O real não existe para ser observado e explicado. O próprio real é um discurso formulado que tem que ser decomposto. De certa forma, aqui a gente está falando sim de um relativismo, do impacto do relativismo epistemológico, a fragilização dos grandes discursos explicativos, dessas escolas que eu falava no começo, associadas ao paradigma moderno ou iluminista. Perde-se a pretensão de buscar a explicação da essência dos acontecimentos. Perde-se a crença de que é possível que os próprios conhecimentos tenham uma essência, porque eles são vistos como construções discursivas. Os textos históricos, a própria forma, a escrita se torna também o conteúdo. Há uma ressignificação, uma estetização também da história e demais ciências humanas. Aqui, então, o próprio saber histórico, ele se torna um saber visto como político, interessado, engajado, motivado. Daí, como eu falava há pouco também, a importância do historiador explicitar o seu local de fala. Quem produz para quem fala. Uma metáfora interessante aqui, apresentada pelo historiador Durval Muniz de Albuquerque, é que a historiografia moderna ela pode ser pensada como a historiografia da formação, em oposição à historiografia da invenção pós-moderna. Formação, então, a gente pode pensar no livro clássico A Formação do Brasil Contemporâneo. Olhem que perspectiva que vai buscar, então, enquadrar o Brasil como um objeto, entender a sua formação na história, colocá-lo dentro da sua estrutura. Então, parte-se do pressuposto da racionalidade, da capacidade de aprender e explicar esse objeto. Em contrapartida, a ideia da invenção é a ideia do surgimento, a análise de quando surge determinado evento, determinado fenômeno como discurso. A invenção, então, ela vai observar as descontinuidades, vai observar um tempo muito menor de uma trajetória que não necessariamente é linear. Em contraposição à ideia da formação. De novo, a gente cai aqui no Michel Foucault, agora contraposto ao Carlo Ginzburg, historiador italiano que vai procurar entender, sobretudo, a história moderna. Para o Foucault, então, como a gente já falou, a realidade percebida como discursos. As fontes históricas são discursos. Para o Ginzburg, ele vai analisar os inquéritos da Inquisição, por exemplo, no livro O Queijo dos Vermes, para tentar entender como que um sujeito, um moleiro chamado Menóquio, vai formular uma visão de mundo muito peculiar e conflitiva com a Inquisição. E por que esse sujeito vai ser punido? Para o Ginzburg, é possível ler na entrelinha desses processos judiciais. Eles contêm uma explicação para toda a formação do pensamento do Menóquio. Então é possível, por meio dessas fontes, chegar numa verdade sobre um fato. Para o Foucault, não. Interessa observar, por exemplo, esses mesmos processos judiciais como construções discursivas, produtos de relações de poder, relações institucionais. O que se pretendia com esse tipo de tribunal. Eles falam muito sobre essas relações de poder constitutivas e pouco sobre o sujeito concreto. Para o Foucault, o próprio Menóquio aqui seria um produto de relações discursivas, de relações de saber e poder. É isso que a gente poderia, no máximo, capturar, como se dá essa teia de relações de poder que vão criar um fato, o discurso que cria o fato. O Ginzburg não, você busca aprender, entender e explicar o sujeito concreto por meio desses vestígios. Então, esses dois paradigmas explicativos, moderno e pós-moderno. Exemplificando o que seria o paradigma pós-moderno, a gente pode ver a própria terceira geração dos análises, que vai deixar de lado
a abordagem totalizante e vai se focar cada vez mais em aspectos culturais, em aspectos temporais descontínuos, fragmentados, vai reduzir a escala de abordagem para uma micro-história. Ou a gente pode observar como o impacto de tudo isso também no marxismo, como, por exemplo, um marxismo heterogêneo, ou a nova esquerda inglesa, o Edward Thompson, que não vai mais partir do pressuposto da classe social, explicar os sujeitos a partir da sua classe, e sim entender como a prática concreta dos sujeitos na história vai criando essa consciência de classe. Então, como os operários vão se fazendo como classe a partir de relações concretas. Vejam a importância, então, da antropologia, do estudo de campo, dessa análise das relações concretas do sujeito. Daí a antropologia histórica, que é uma vertente muito influente também na terceira geração dos análises. Mesmo quem não, vamos usar uma metáfora, não larga o osso da cientificidade associada ao saber histórico, vai sofrer impactos e vai adaptar a sua análise tentando observar as práticas concretas. Então, a perda dessa pretensão totalizante de uma história total e global para aquilo que é possível aprender de concreto na história, do sujeito. Então, o elemento central aqui é o imaginário, as representações da realidade, como que formam-se determinadas representações sobre fatos, representações que são reflexo de relações de saber e poder. Claro que, por exemplo, quando a gente está falando aqui da escola dos análises, não há um consenso quanto a essa terceira geração ter rompido de todo com as gerações anteriores ou apresentar continuidades. A gente pode opor aqui a perspectiva do François Dossi com a perspectiva do Peter Burke, que vão fazer uma interpretação distinta. Mas são histórias que histórias escritas já sob influência de uma nova temporalidade, de uma nova concepção de ciência, influenciada pelo giro linguístico, o pós-estruturalismo. Gente, está de bom tamanho, são debates aqui importantes para nós no campo da universidade, mas que estão muito longe de discussões necessárias em sala de aula. É só para a gente perder a pretensão aqui de uma explicação arrogante que parte de um pressuposto, de uma explicação única e integral dos fatos, percebendo as diferentes possibilidades de abordagem, os diferentes significados associados ao tempo, a abordagem dos objetos históricos, a concepção de fonte, como tudo isso vai se modificando na história como ciência. O que é normal, os demais ciências, quando a gente observa, por exemplo, a arquitetura, a própria medicina, também vão passando por esse processo de revoluções científicas, de mudanças de paradigma, um conjunto de postulados aceitos como verdade entra em crise, dando origem a outras perspectivas. E assim a ciência vai se modificando, né, nas suas abordagens, métodos e objetos. É isso, gente. Muito obrigado. Sigamos.